Uma das cenas de filme que eu mais gosto de me lembrar é uma do filme Os Vingadores. E eles estão em uma espaçonave. Dentro daquela espaçonave existe o Loki, que é o irmão do Thor, que é o indivíduo, o inimigo dos Vingadores ali. E eles estão com todo o cuidado, e por causa dos poderes do Loki, em um determinado momento, quando a situação fica densa e tensa, o Capitão América volta-se para Bruce Banner, o incrível Hulk, e diz para ele assim: é hora do senhor ficar irado, senhor Bennett. E ele diz: esse é o meu segredo, capitão. Eu estou sempre irado. Todos nós temos problemas com a ira. Todos nós lidamos com a ira. A Escritura Sagrada fala muito sobre a ira. E a nossa pergunta dessa noite é como lidar com a ira que tantas vezes nos atinge. É importante nós compreendermos, em primeiro lugar, a ira. É importante nós distinguirmos que existe uma forma, uma expressão da ira que é explosiva, que é chamado, na Bíblia Sagrada, chama de o homem iracundo. É aquela pessoa que, muitas vezes, basta uma questão de segundos para ela explodir no trânsito. Alguém que simplesmente avançou o sinal, alguém que não respeitou, na fila do banco, e essa pessoa explode, se está no trânsito, ela buzina fortemente, ela começa a proferir alguns impropérios, grita. Se ela tivesse uma arma, provavelmente cometeria uma besteira. É aquela explosão da ira na qual, quando a pessoa a tem, ele joga um prato na parede, ele joga o que ele tiver na mão, um controle remoto e assim por diante. Mas existe aquela outra ira que é residual. Ela vai crescendo. Alguém fez algo que você não gostou. E aquilo vai acumulando dentro do seu coração. E, de repente, em uma determinada ocasião, você explode na ira e as pessoas que estão ao seu redor, elas não entendem a razão da sua explosão, mas a ira foi residual. Ela foi crescendo. Mas existe a outra ira, na qual o indivíduo internaliza. Ele não explode, ela não cresce, mas ele internaliza essa ira. E tantas vezes ele expressa essa ira por meio do silêncio, da indiferença, da distância. E você logo percebe, se você é marido, você percebe em relação à sua esposa, se você é esposa, você percebe em relação ao seu marido, se você é filho. A ira, ela tem diferentes faces, diferentes maneiras dela se expor. Mas por que todos nós temos esse problema com a ira? Porque a ira é sedutora, ela nos seduz, ela nos conquista, ela é atraente. Aliás, quando nós iramos, nós temos aquela sensação de controle, porque quando nós gritamos, as pessoas nos escutam. Então, muitas vezes, a pessoa quer atenção, ela quer ser ouvida, e ela é ouvida naquele momento em que ela explode, que ela grita, que ela bate na mesa, e todos atendem, e todos se voltam para ela, e isso é extremamente sedutor. Nós queremos ser ouvidos. A ira faz com que nós tenhamos essa atenção. A ira nos dá aquela sensação de controle. Eu gosto muito daquela história do seminarista que tinha que pregar em um determinado lugar, num domingo, e ele não havia tido tempo para preparar o sermão dele. Na sexta-feira, a última aula da noite, pela providência de Deus, o professor que estava dando aula deixa cair uma cópia de um sermão. E o seminarista pega aquela cópia, dá uma olhada de lado e coloca dentro da Bíblia dele, diz: segunda-feira eu entrego, e ele vai para a igreja pregar no domingo, mas também no final de semana ele descansou tanto que ele não tinha que preparar o sermão, que ele nem leu.
E quando ele chega lá no momento que ele está pregando, o professor havia feito, colocou entre parênteses, e ele colocou a seguinte frase: gritar aqui, porque o argumento é fraco. Quantas vezes em uma discussão de casal, você se lembra dessa frase? Gritar aqui, porque o argumento é fraco. Quando você está perdendo, você dá o grito e tudo parece que você tem controle. A ira é sedutiva. A ira, ela camufla os nossos sentimentos. Quando nós estamos com medo de sermos vencidos, com medo de sermos derrotados, da pessoa ganhar o argumento, nós gritamos. Então ela camufla o nosso medo, ela camufla a nossa humilhação. Nosso sentimento de rejeição, quando nós nos sentimos rejeitados no relacionamento, nós agimos com ira. A ira, ela nos persegue. Como lidar com ela? Como que eu e você podemos tratar desse assunto? Bom, em primeiro lugar, e aqui eu gostaria de citar 8 princípios para vocês nessa noite. O primeiro deles é que nem toda ira é pecado. A Bíblia Sagrada diz que Deus se ira. A Escritura Sagrada diz que o Senhor expressa sua ira contra os ímpios. A Escritura Sagrada mostra o Senhor Jesus Cristo irado com um chicote, um azorrague, expulsando pessoas que transformavam o templo, a casa de Deus, que deveria ser um local de adoração, em um local de comércio, e Jesus fica irado com aquilo. A Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo, em Atenas, Atos capítulo de número 17, ficou irado em face à idolatria da cidade. Nem toda ira é pecado. O próprio Deus se ira. Em segundo lugar, o segundo princípio, a ira é um atributo de Deus e um atributo comunicável. Ou seja, atributos comunicáveis são aquelas qualidades que Deus comunicou às suas criaturas no ato da criação. Amor, alegria, conhecimento e ira. Ira, nós temos esse atributo de Deus em nós. Muitas vezes eu leio alguns livros, alguns artigos, e eu não concordo com eles, quando o título é mais ou menos assim: mate a ira dentro do seu coração. Como que eu posso matar algo que o próprio Deus colocou aqui? Se eu fui criado à imagem de Deus, se eu fui criado à semelhança de Deus, e o Senhor Deus comunicou esse atributo a mim, e eu tenho essa capacidade de me irar diante da injustiça, como que eu posso matar isso? Como que eu posso arrancar isso de mim? Arrancar isso significa deixar de ser a imagem de Deus. Ela é um atributo comunicável. O problema é que a ira humana geralmente é pecaminosa, porque nós fomos afetados pelo pecado e, no geral, nós nos iramos em causa própria. Quando nós estamos perdendo, quando nós estamos sendo colocados contra a parede, quando nossos desejos não estão sendo realizados, de repente os nossos desejos eles se tornam em demandas e eles nos fazem irar. Há uma diferença muito grande entre você perder alguma coisa que você gosta e você perder alguma coisa que você adora. Quando você perde alguma coisa que você gosta, você se entristece. Quando você perde alguma coisa que você adora, você fica arrasado, ou você fica irado, e você explode em ira. Então, em terceiro lugar, a ira humana é geralmente pecaminosa. Em quarto lugar, pessoas iradas, no geral, elas são cegas para a sua própria ira. É mais ou menos como um fumante. O fumante não percebe quão desagradável ele é, mas todas as pessoas ao redor percebem. Elas sentem aquele cheiro do cigarro, elas sentem o cheiro daquilo que está sendo fumado, e aquilo entra pelas narinas e elas não conseguem ficar próximo, mas ele está tão acostumado com aquilo que ele não percebe. Uma pessoa irada, uma pessoa iracunda, muitas vezes ele não percebe a sua ira, porque ele está cego, a sua ira o cegou. Eles veem muitas vezes o problema no objeto da sua ira, mas eles não veem o problema neles mesmos. Em quinto lugar,
A ira possui inúmeras faces: murmurações, silêncios, distanciamentos, internalização. Gosto da expressão de um indivíduo que diz: eu fico emburrado. Emburrado significa eu me torno um burro mesmo. Eu me torno um animal nesse momento da ira. Explosões, vitimização, atitude de defesa. A ira tem várias faces. Ela tem várias faces. Em quinto lugar, a Bíblia Sagrada diz, aliás, em sexto lugar, a Bíblia Sagrada diz que a ira é especialmente conectada a Satanás. Tiago diz isso no capítulo de número 3. As atitudes do iracundo, muitas vezes, elas glorificam o próprio Satanás. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deem lugar ao diabo, porque Satanás se apropria desses momentos de explosões, desses momentos em que nós somos controlados, dominados pela ira, e nós fazemos tolice ao nosso redor. Em sétimo lugar, Jesus Cristo nunca ficou irado por motivos pessoais. Os fariseus, os escribas, eles atacavam o Senhor Jesus, eles questionavam o Senhor Jesus, mas ele nunca se irou em defesa própria. Inúmeras vezes ele ficou irado defendendo a santidade do Pai, a glória do Pai, mas ele não se irou em defesa própria. Em oitavo lugar, em última análise, a ira é contra Deus. Há um texto bíblico em Provérbios 19, versículo de número 3, que diz assim: a estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Quando o indivíduo fica irado com a sua circunstância, com sua vida, com sua esposa, com seu filho, com seu emprego, na verdade ele está irado porque ele não entendeu como que Deus, na providência dele, pôde ter dado a ele aquele filho, aquela esposa, aquele emprego. A grande questão, então, é como lidar com a ira, como dominar a ira. Em uma determinada ocasião, eu estava no meu pós-doutorado em aconselhamento, e uma das atividades do pós-doutorado, uma tarefa que me foi dada pelo Dr. David Paulison, foi: encontre alguém que você possa compartilhar uma das suas fraquezas e peça essa pessoa para orar por você e peça essa pessoa para falar com você nesta área. Eu procurei naquela ocasião uma das pessoas que até hoje é um dos meus irmãos em Cristo mais próximos. Eu entrei em contato com o Dr. Elias Medeiros, mora nos Estados Unidos, é aqui da Paraíba, e eu disse para ele: Elias, eu preciso da tua ajuda. Ele disse: claro, como que eu posso te ajudar? Eu digo: Elias, eu tenho que compartilhar com você, eu luto contra a ira no meu coração. Eu preciso da sua ajuda, me ajude a lidar com a ira. E ele me responde, ele diz: você com a ira? Mas você é tão calmo. Eu quase que respondi para ele: esse é o meu segredo, capitão. Esse é o meu segredo, capitão. Eu estou sempre irado. Como lidar com a ira? Se a ira é um atributo de Deus comunicado a nós, a melhor maneira de lidar com a ira é aprender como que Deus se ira. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus, na sua ira, ele se lembra da misericórdia. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus, ele se ira, mas ele é longânimo, assaz benigno. A palavra longânimo significa de nariz comprido. Ou seja, ele respira e ele toma tempo para não explodir em ira, porque a própria Escritura Sagrada diz que o que presto se ira, aquele que se ira rapidamente, ele comete algumas tolices. Se ira é um atributo de Deus, nós temos no próprio Deus o modelo para lidar com ela. Para ficarmos irados,
com aquilo que ofende a glória de Deus, para ficarmos irados e na nossa ira nos lembrarmos da misericórdia, para ficarmos irados e na nossa ira sermos longânimos, assaz benignos. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que nós deveríamos lembrar, como lidar com a ira, é que nós precisamos aprender a nos irarmos, em primeiro lugar, contra a nossa própria fraqueza, do que com a fraqueza do irmão. Jesus deixou isso bem claro, que nós deveríamos tirar a trave do nosso olho, se nós queremos ajudar alguém a tirar o cisco do olho dele. Se a minha ira contra as pessoas ao meu redor, ela fosse direcionada aos pecados do meu coração, eu seria uma pessoa mais santa. Eu seria um homem de Deus mais santo, o crescimento espiritual seria uma realidade muito mais visível em mim. O grande problema é que tantas vezes nós nos iramos com as pessoas ao redor e nós fazemos vistas grossas ao nosso pecado. Nós deveríamos agir como aqueles apóstolos, aqueles discípulos do Senhor Jesus Cristo, que quando ele disse que alguém haveria de traí-lo, eles direcionaram a espada da pergunta para eles mesmos e eles disseram: acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, ó Deus? Então, no momento da ira, nós precisamos aprender a olhar para o nosso próprio coração. É razoável essa tua ira, Jonas? É razoável agir dessa maneira? É prudente agir dessa forma? Em terceiro lugar, nós precisamos entender que nós não precisamos lidar com as nossas fraquezas e com os nossos males como cavaleiros solitários, mas nós podemos lidar com as nossas fraquezas e os nossos males de uma maneira solidária. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. O fato de Deus ter me alcançado pela graça, ter te alcançado pela graça, nos colocado na igreja, corpo visível de Cristo Jesus, ao nosso redor, irmãos e irmãs, para crescermos juntos, significa que Deus coloca esses homens e mulheres como instrumentos a serem utilizados por Ele para me ajudar a lidar com a minha ira. Se eu me torno cego para com a minha ira, a minha esposa pode visualizar melhor as minhas ações, meu filho pode visualizar melhor as minhas ações, eu posso permitir que eles falem comigo, que eles me digam: olha, você não está sendo exagerado na maneira como o senhor fala. Olha, da forma como o senhor está falando, o senhor não está sendo muito ácido. Existe uma outra maneira do senhor colocar. O senhor não gostaria de considerar novamente essa questão? Outras pessoas. Muitas vezes nós lemos a Bíblia Sagrada e nós vemos, especialmente o texto de Daniel, no livro de Daniel, e nós lemos assim, nós lemos o versículo bíblico: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Nós olhamos para Daniel e falamos: excelente, um grande exemplo de uma pessoa que sozinho não se contaminou com as finas iguarias do rei. Só que você se esquece que Daniel não estava sozinho. Ele tinha 3 amigos orando e intercedendo por ele continuamente. Você não precisa lutar contra as mazelas da tua vida, contra as tuas fraquezas, sozinho. Deus não ordenou para que fosse assim. Então permita que outras pessoas venham e te ajudem nessa questão. A ira é um problema para todos nós. Temos inúmeras razões para ficarmos irados, mas nós temos uma razão mais ainda para nos irarmos como Deus se ira, porque nós somos filhos do Senhor e devemos expressar as suas virtudes no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe.